and I'm not really even like the biggest fan. Recentemente vem surgindo uma onda de vídeos sobre mods de terror de Minecraft. E, sinceramente, alguns desses mods conseguem transformar completamente a experiência de jogar Minecraft. O que antes era só entrar numa caverna, explorar o mundo ou passar a noite tranquilamente, acaba se tornando uma experiência onde você começa a questionar o que está acontecendo ao seu redor. E o mais bizarro é que existem mods que não precisam nem de jumpscare para causar medo. Alguns fazem você ouvir coisas que não deveriam estar ali. Ai, que porra é aquela? Sai fora! Outros fazem você ser observado. E existe até aqueles que parecem brincar com a própria percepção do jogador. E para começar, eu acho que a gente precisa falar de um dos mods mais bizarros dessa lista. Porque normalmente quando você instala um mod de terror no Minecraft, você espera encontrar alguma criatura estranha tentando te matar. Mas esse aqui parece muito mais interessado em fazer você perder completamente a noção do que está acontecendo ao seu redor. A criatura adicionada pelo mod já é extremamente estranha só de olhar. Ela tem um corpo humanoide, uma aparência quase humana e dois olhos enormes que parecem estar sempre observando o jogador. Mas existe um detalhe ainda mais bizarro. Ela não tem boca, e mesmo assim consegue produzir diversos sons assustadores e até imitar a própria voz do jogador. E pensa nisso, você está jogando Minecraft sozinho, explorando uma caverna escura, quando escuta uma voz. E não é qualquer voz, é a sua própria voz. Não tem nada aqui. Eu escutei som quebrando um bloco. No começo você pode achar que foi algum som do jogo ou que simplesmente imaginou aquilo, mas então acontece de novo. Oi? Eu escutei minha voz ali dentro. Mano, eu não sei se era minha voz ou se era gente passando na rua. Eu não sei agora, meu Deus. E é aí que o mod começa a brincar com a sua cabeça. Porque quando você sabe que existe uma criatura capaz de imitar sua voz, qualquer barulho deixa de ser apenas um barulho. Você começa a olhar para os lados e tentar descobrir de onde aquilo veio. O mod ainda deixa a situação pior com alguns avisos na tela, incluindo uma regra bem simples: não olhe para a criatura. E isso é interessante porque no Minecraft nossa primeira reação ao perceber algo estranho é justamente olhar. Só que aqui fazer isso pode ser uma péssima ideia. Eu tô ouvindo a minha voz. Mano, eu tô ouvindo a minha voz lá embaixo. Olá? Em determinado momento, o jogo também manda você se esconder. E agora você não está mais simplesmente explorando uma caverna. Você está tentando descobrir se aquela criatura está por perto enquanto procura um lugar seguro. O ambiente também ajuda nisso. O jogo fica muito mais escuro, dificultando enxergar o que está ao seu redor. E para tentar descobrir o que está acontecendo, você pode encontrar ferramentas como uma câmera Polaroid e um medidor de fantasmas. Isso transforma o mod quase em uma investigação paranormal. Em vez de simplesmente fugir de um monstro, você começa a procurar evidências de que existe alguma coisa sobrenatural naquele lugar. E talvez a parte mais perturbadora seja justamente não saber onde a criatura está. Talvez seja justamente aí que esteja o verdadeiro terror dessa criatura. Não é apenas encontrar um monstro, é perceber que enquanto você estava explorando aquele lugar, alguma coisa podia estar escondida no escuro, imitando sua voz e esperando você cometer o erro de Que olhar. porra é essa?
Se existe uma coisa que o Minecraft sempre fez muito bem, mesmo sem tentar ser um jogo de terror, são as cavernas. Você entra em um lugar completamente escuro, começa a minerar e, de repente, aquele silêncio é interrompido por um dos famosos sons de caverna do jogo. E você nunca sabe exatamente de onde ele veio. Agora imagina se esses sons não fossem apenas efeitos aleatórios. Imagina se existisse alguma coisa ali dentro realmente fazendo eles. É exatamente essa ideia que o Cave Dweller usa. O mod adiciona uma criatura extremamente estranha às cavernas do Minecraft. Ele é um bicho que te segue loucamente com um barulho completamente agoniante. E diferente de muitos monstros de mods de terror, ele não precisa de dezenas de mecânicas diferentes para ser assustador. Porque agora, enquanto você minera, existe sempre aquela sensação de que alguma coisa pode estar te observando. Você escuta um barulho, para, olha para trás e nada. Aí continua andando, continua minerando, até que em algum momento você olha para o fundo da caverna e percebe que tem alguma coisa ali. Um dos mods que mais chama a atenção nessa nova onda de terror no Minecraft é o The Long Horse. O Long Horse aparece muito mais interessado em fazer você prestar atenção nele e cumprir uma série de tarefas. Logo no começo, o jogador encontra um porco usando uma cela, e quando ele mata o animal, acaba encontrando um livro com instruções bastante estranhas. A mensagem diz que quando ele aparecer, você precisa encontrá-lo e sempre ter uma cela em mãos. E conforme a gameplay avança, fica claro que ignorar essas aparições pode trazer consequências. Quando ele aparece, um cronômetro começa a contar, e você precisa encontrar o Long Horse antes que o tempo acabe. Na primeira vez, você pode ter até 30 minutos, o que parece bastante, mas o problema é que ele pode aparecer em qualquer lugar do mapa. Você pode estar construindo sua casa e de repente precisa largar tudo para procurar por aquele cavalo. E quando finalmente encontrar ele, a criatura não tenta te atacar. Ela simplesmente fica parada esperando você colocar a cela. Depois disso, o cronômetro desaparece e você pode continuar jogando o jogo normalmente. Depois de um tempo, o Long Horse aparece novamente e você precisa repetir o processo. E conforme as visitas continuam, o tempo começa a diminuir, fazendo com que encontrar o cavalo fique cada vez mais difícil. Em determinado momento, o jogo manda você espantar as moscas, então você precisa encontrar uma escova e limpar o animal. Depois, ele precisa ser alimentado, obrigando você a sair pelo mapa procurando comida suficiente antes que o tempo acabe. Então, inicialmente, parece quase que você está cuidando de um cavalo estranho. Mas aos poucos essas tarefas começam a ficar cada vez mais imprevisíveis.
É aí que o mod começa a passar uma sensação bem diferente, porque o Long Horse não está simplesmente tentando te matar, ele está controlando o que você faz. Em determinados momentos, ele consegue até interferir no próprio funcionamento do jogo, impedindo o jogador de usar certos comandos. E depois de algumas tarefas, acontece algo ainda mais estranho. O cavalo olha para uma determinada direção, foge e o mundo fica completamente escuro. Então uma trilha de luzes aparece, guiando o jogador para algum lugar. Só que quando você segue esse caminho, percebe que o Long Horse parece estar tentando impedir que você entre em uma determinada caverna. E conforme você vai completando essas tarefas, o tempo disponível também começa a diminuir. No começo você pode ter até 30 minutos para encontrar o cavalo, mas depois esse tempo vai ficando cada vez menor, até chegar ao ponto em que você praticamente não tem tempo para fazer mais nada além de cumprir a tarefa. E é aí que o mod começa a transformar uma coisa aparentemente simples em uma verdadeira corrida contra o relógio, até que chega ao ponto que ele inevitavelmente te mata. Look, you don't have to do this. O mod The God tem uma das mecânicas mais interessantes entre os mods de terror. Ele transforma suas próprias ações em uma espécie de julgamento. Assim que você entra no mundo, uma mensagem aparece no chat: se comporte. E a partir desse momento, existe um sistema de karma funcionando em segundo plano. E dependendo do que você faz, sua pontuação pode aumentar ou diminuir. Matar um animal, por exemplo, tira 1 ponto de karma, enquanto matar um villager tira 15. Já eliminar um mob hostil pode aumentar sua pontuação em 1 ponto, e por aí vai. E isso faz com que você comece a pensar 2 vezes antes de fazer coisas que normalmente faria sem nem perceber. Afinal, você está jogando Minecraft, então matar animais, monstros ou até mesmo villagers faz parte da experiência. Só que agora existe uma espécie de contador acompanhando tudo isso. E o mais interessante é que se o seu karma permanecer alto, a entidade pode começar a te recompensar. Conforme o tempo passa, você pode receber presentes, tipo um diamante. Então existe uma relação bem simples. Quanto melhor você se comporta, maiores são as chances de receber alguma coisa em troca. Mas o problema de verdade mesmo é se o seu karma chegar a 0. Se isso acontecer, uma mensagem aparecerá na tela, dizendo God is coming. E junto dela surge um cronômetro, fazendo você esperar enquanto sabe que alguma coisa está prestes a acontecer. Quando a contagem finalmente chega ao fim, aparece no chat: God is here. E a partir desse momento você fica completamente cego enquanto a entidade se aproxima. Você não consegue enxergar o que está vindo, mas sabe que tem alguma coisa ali. Why can't I look away? Oh my God! Why can't I look away? Oh my God! What is that? What? O mais interessante nesse mod é justamente a forma como ele transforma uma mecânica extremamente simples em uma fonte de tensão. Você não precisa encontrar um monstro escondido em uma caverna ou explorar uma dimensão assustadora. Você só precisa jogar Minecraft normalmente e prestar atenção nas consequências das suas próprias ações. Bom, rapaziada, esses são alguns dos mods mais assustadores e bizarros de Minecraft. Se você acha que algum outro merecia entrar na lista, comenta aí, porque quem sabe sai uma parte 2 em breve. Se você assistiu até aqui, deixa o like, por favor, e se inscreve no canal para mais vídeos de terror, mistério e joguinhos. E é isso, aqui foi o Sombra.